Vamos lá, vamos à matéria da Sharon Amaral. Moro questionou o uso de e-mail Lula Livre, o uso do e-mail Lula Livre por integrante do PCC. Pode rodar. O senador e ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, usou seu perfil no Twitter para questionar o fato de um dos criminosos do PCC ter como endereço de e-mail o nome Lula Livre 1063, segundo investigação da Justiça. Após investigação, a Polícia Federal descobriu o endereço em cadastro de linha telefônica utilizada por membros do PCC que tinham como intuito realizar ataques contra servidores públicos e autoridades, incluindo o parlamentar. O Palácio do Planalto ainda não se pronunciou sobre as falas do ex-magistrado. No despacho da juíza Gabriela, é possível ver os endereços de e-mails descobertos. A quebra do sigilo da investigação ocorreu no mesmo dia em que Lula chamou de armação de Moro o relato sobre as ameaças da facção criminosa ao ex-juiz. A Polícia Federal ainda não identificou o integrante da facção que usava o endereço Lula Livre. Muito bem. Ricardo, começa com você. Eu acho que tem que averiguar se há uma ligação com o crime organizado ou não. Tem que ser investigado. O que a gente não pode é ficar na dúvida de que o presidente da República, de que seus ministros têm algum tipo de contato com crime organizado. A gente viu que quando o Lula ganhou, os presídios estavam fazendo festa. Tem vários vídeos que circulam nas redes sociais aí de que eles comemorando a vitória do Lula. Então a gente não pode ter um presidente hoje que a figura dele seja associado à criminalidade. Isso é ruim para o país. Isso não inspira confiança de forma alguma. Agora, é ministro dele que tem acesso fácil nas favelas, sem segurança, que vai com 2 carros. É o Lula com essa fala dele poucos dias antes daquela situação de ser desmantelada aquela operação contra o Sérgio Moro, a fala dele desastrosa. Ele é um chefe de Estado e não importa o viés ideológico, o papel dele seria: Moro, não, a gente tem divergência política, mas nesse momento não medirei esforços para achar quem estava articulando essa situação para querer te prejudicar você, a sua família. Ele era para ter uma postura de chefe de Estado. Ele não pode se pegar a um passado no qual ele foi investigado, foi condenado, e colocar isso como um motivo, uma razão para ele poder perseguir os adversários dele. Ele não pode encarar o governo dele hoje como um ato de vingança pessoal. Hoje ele representa a nação brasileira. Ele precisa se comportar como tal. Então é lamentável a gente ver pessoas ligadas ao PCC, Lula com e-mails, aí tem aquele magistrado que também usava o e-mail. Então, assim, são várias circunstâncias, isso não pode ser normal. A gente não pode estar aqui no programa e achar, não, tá normal, isso não quer dizer nada. Não quer dizer o quê? Como que não quer dizer? Tem que ser apurado. Eu acho que precisa dar uma resposta para a população brasileira. A gente não pode sentir uma insegurança. A gente não pode sentir que hoje a gente tem um presidente ligado à criminalidade. Claro que ele veio, né? Já foi preso. Mas isso não quer dizer que ele vai continuar. Ele tem que esquecer os erros dele. Ele tem que esquecer que ele é um ex-condenado e passar a agir de forma condizente com o cargo. Samuel? Olha, o que o Sérgio Moro faz é canalice pura. Apontar, fazer ilação infundada, afirmando que o PT, o presidente Lula, tem ligação direta com a organização criminosa PCC, é o cúmulo do absurdo. Foi graças à intervenção do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, supervisionando os atos praticados pela autoridade policial no âmbito da Polícia Federal, para enquadrar esses indivíduos que o Moro tem a sua vida preservada junto com a sua companheira. Agora, é lógico que o Sérgio Moro vai aproveitar dessa situação para fazer uma cortina de fumaça. Porque tem um advogado que foi hoje, por livre e espontânea vontade, e delatou o mesmo, dizendo que um sócio da companheira dele, hoje deputada federal Rosângela Moro, recebeu 5 milhões de reais para fazer dilação probatória da não prisão do cara. E quando ele deixou de pagar,
o Moro decretou a prisão dele. É grave isso aí. Então, eu acredito que esse indivíduo que faz essa, né, afirmação, essa denúncia muito grave, vai apresentar comprovante de depósito, vídeo, gravação, de fazendo a entrega para uma pessoa ligada ao ministro, então, ex-juiz, ex-ministro e agora senador da República, Sérgio Moro. E na iminência de querer se antecipar dessas situações, ele vai aproveitar esse pirotecnismo. Eu penso que a Polícia Federal, diferentemente do que ocorrera outrora, quando o próprio Sérgio Moro afirmou publicamente que o ex-presidente Lula, que o ex-presidente Bolsonaro interviu na Polícia Federal quando se foi encontrado elementos comprobatórios que apontavam parente colateral da linha direita e esquerda, frente e retaguarda do Bolsonaro, envolvido com as milícias, ele agora vem à baia, né, para tentar se antecipar e quer colocar. A grande verdade, pessoal, é que ninguém está acima da lei. A Polícia Federal, juntamente com os órgãos de controle e fiscalização, vão trazer a luz da verdade. E eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz contra o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele é um santo do pé de barro, entendeu? Ele não aguenta 6 meses de investigação séria, juntamente com sua companheira. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez o Sérgio Moro e a sua companheira, a deputada federal Rosângela Moro, do estado de São Paulo, possam ter seus mandatos cassados se vier à baia as provas cabais a qual esse advogado afirma ter. Moisés? Duvido muito que o Sérgio Moro seja cassado. A pessoa que vai assumir no lugar do Sérgio Moro é bolsonarista 30 vezes pior do que o Sérgio Moro. Eles não terão opção. Se caçar Sérgio Moro, vem um pior 30 vezes. Então, eles vão preferir ficar com o Sérgio Moro. Agora, pessoal, o que me chama a atenção é que o PT, no primeiro momento que isso veio à baila, veio à tona, a SECOM deles veio a público dizer que estava indignado porque esse processo estava em sigilo e esse processo veio a público. Eles queriam que um atentado gravíssimo contra um senador da República, um ex-juiz, ficasse, em oculto, caladinho. Aí foi quando a juíza explicou que ela, antes de abrir o sigilo da... O Cícero está rindo aqui. A juíza explicou que antes de ser aberto o sigilo, ela perguntou da Polícia Federal, do delegado responsável pelo inquérito, o que ele achava. Ele deu parecer concordando. Não foi nada feito às escondidas, ou nada para prejudicar ninguém, não. As coisas têm que vir às claras. O Brasil precisa saber do que está acontecendo. Por que eles querem segredo? Você já parou para pensar, pessoal? O que está por trás disso? Por que eles queriam, qual é a intenção deles, que esse processo ficasse caladinho, jogado lá pelos cantos, ninguém soubesse de nada, envolvendo autoridades da República, envolvendo até o vice-presidente da República. Até o vice-presidente da República, pessoal, estava correndo risco nesse documento que está sendo elaborado e que está sendo investigado. Então, não tem nada que esconder, tem que estar clara. A população do Brasil precisa estar sabendo quem são as pessoas. E o PT, ao invés de ficar aí com raivinha e querendo que isso continuasse oculto, era para vir elogiar, aplaudir e dizer que se investigue e que se chegue até os culpados. Muito bem, Samuel, só para o Moisés, só para dizer que eu não estava rindo do seu comentário. Tá? Eu estava rindo porque eu lembrei das formigas e da falta de carvão para fazer churrasco lá com você. Arnaldo, sua vez, por favor. Bom, se me permita voltar ao tema anterior, quando um telespectador nosso tentou associar a criminalidade à esquerda em função das leis. Eu quero deixar claro aqui, até porque os mais novos que não acompanharam a Constituição de 1988, que o único partido que não assinou a Constituição de 88 foi o PT. E às vezes me choca em ver Gleice Hoffmann e todo mundo dessas pessoas falando em democracia hoje, enaltecendo a Constituição porque eles não assinaram. Isso é fato, é histórico. E outra, o ECA foi o advento, certo, instaurado num governo de ultradireita, do qual eu votei nele, que foi Fernando Collor de Mello. Então, o telespectador que não conhece a história e um tanto quanto desinformado e desavisado, a Constituição e o ECA não é uma coisa da esquerda, é da direita, tá? Extrema-direita. Com relação a essa questão de Sérgio Moro,
e ilações, os bandidos, eles não iriam colocar lá, ali, ó, sou Bolsonaro. Quando você quer desviar a atenção, você vai justamente em cima do oposto, para poder focar a criminalidade em cima do outro que não tem nada a ver. Você desvia o foco, porque, a bem da verdade, nós sabemos que todos os milicianos criminosos, o sindicato do crime era vizinho de parede com o Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega e tudo mais. E seria muito leviano nós acusarmos Bolsonaro pelo Adriano da Nóbrega e os caras ter comprado a casa perto dele. Então ela vinha andade muito grande de todos nós, que queremos associar as maledicências com A ou B sem provas, como bem fez o Ricardo, como bem fez o Moisés, que todos eles puxam para o lado da política, tentando fazer crer e ignorar que as pessoas que cometem crime e que são chamados de bandidos, e aí o bandido, eu não falo só o bandido que está encarcerado, e nem o bandido que comete atos hipoteticamente brutais e ilícitos, né? como o homicídio ou qualquer outra coisa, seja só ele. Porque nós temos também os bandidos incrustados lá dentro do palácio, nós temos bandidos de colarinho branco e tudo mais, cuja proximidade deles é com a política, é com todos. É um processo natural que não só o Brasil, mas o mundo inteiro vive, e seria muita leviandade de qualquer um de nós usar simplesmente uma grafia em um e-mail ou qualquer outro tipo de rede social para associar o criminoso com A ou B. Isso é simplesmente uma estupidez. O Ricardo pediu 30 segundos. É lamentável, eu fico indignado quando eu vejo assim pessoas defendendo veementemente algo que está nitidamente errado. Primeiro que o Lula deveria fazer um meia-culpa, ele deveria reconhecer que a fala dele foi errada. Ele não pode continuar fazendo isso e a gente não pode aceitar que é normal ter ligação. Mas quem está falando que a fala dele foi certa? A gente não pode achar normal ter ligação com o PCC, a gente não pode achar normal que tenha e-mail usando, esses criminosos usando e-mail, Lula livre, Lula não sei o quê, Lula isso, como um juiz também. Ah, Lula isso aqui. Que país é esse? O que a gente está vivendo? Democracia. Não, democracia? Isso não é democracia, não. Isso está muito longe de ser democracia. A gente precisa ter respeito com as pessoas. Ele precisa cumprir. A liturgia do cargo de presidente da República não é qualquer coisa, não. É o cargo máximo da nação. Mas eles têm CPF? É o máximo da nação. Sim, mas eles têm CPF. Ele não pode tratar isso com normalidade. Ele precisa dar exemplo como um presidente. Bolsonaro falava uma coisa, ele já era criticado. Ah, ele é muito ríspido. Ah, o Bolsonaro trata mal o repórter. Aí agora isso para eles é normal. Isso pode. A fala do Lula pode. Ele pode falar que, lamentavelmente, do jeito que ele falou, era como se ele tivesse frustrado. É como se ele quisesse que o PCC, que o crime tivesse conseguido atingir o objetivo. Quando eles não conseguiram, quando foi desmantelado, desarticulado pela Polícia Federal, ele ficou frustrado, ele ficou insatisfeito. E não venha dizer que, a Polícia Federal, já no governo do Lula, agiu e protegeu o Moro. Isso é investigação desde o ano passado. Se eles falam isso, eles estão mentindo. E eu volto a dizer, a Polícia Federal não é instituição do governo, é do Estado, é da população brasileira, do povo brasileiro. O Moisés pediu 30 segundos. Rapaz, pessoal, é para rir aqui no programa, né? O Buiú conta cada uma aqui que se a gente não tiver condições de rir. Pessoal, dizer que a Constituição foi elaborada por pessoas de extrema direita. Vocês ouviram direito o que o Buiú falou, pessoal? Vocês estão em casa, vocês estão prestando atenção? Vamos lá, Lobão. Sarney era o presidente da República, diz que é direita. Vamos lá. Aécio Neves, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, todos são constituintes que apresentaram emenda, trabalharam diretamente. Ulisses Guimarães. Dizer que isso é extrema-direita? Tancredo, né? Rapaz, o pessoal da Tancredo já tinha morrido em 85. Ah, tá. Você tá ligado. Não, mas... Você tá ligado. Mas olha, Alckmin, Lobão, José Serra, Lula estava lá, Jesuíno... Bolsonaro. Não, 88, não, Bolsonaro foi eleito em 90, vereador. 90, vereador. 86, vereador. Tudo não, eu sei, a biografia mais do que tudo, Bolsonaro. Não, tava não. Mas vamos lá. Então, cheio de esquerdistas
lotado de esquerdistas. Aí vem um buiú, o sabichão, o dono da verdade, mentir, dizendo que a Constituição foi feita por extrema-direita. Fato reprovável e não é verdade. 30 segundos o pediu Não, Samuel. não, ele acabou de citar meu nome Olha, e me a chamou de grande- mentiroso. Depois. A grande, Samuel. verdade, pessoal, é que durante o governo do Lula, a Polícia Federal, com autonomia plena, conseguiu desencadear essa operação que resultou na prisão de inúmeros integrantes do PCC que supostamente estariam tentando contra a vida do Sérgio Moro. Então, pronto. Isso é um fato, objetivo, critério básico. Agora, é muito penoso e gravoso o que o advogado Rodrigo Tecla Duran afirmou, pessoal. E sabe o que tem que se fazer? Um juiz imparcial, inerte, quando analisa que ele não tem competência para analisar o mérito, o novo juiz federal, que está na 13ª vaga, em O Eduardo Curitiba, Apio. juiz federal, encaminhou a denúncia feita pelo advogado, dizendo que ele pagou 633 mil numa só vez para um advogado ligado ao Sérgio Moro e à Rosângela Moro para não ser preso. Gastou mais de 5 milhões de dólares, se não estiver enganado. E aí encaminhou, como se trata de uma autoridade com foro de prerrogativa de função, ou foro privilegiado, como vocês querem definir, encaminhou para o Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal, para fazer análise desse mérito, porque o Sérgio Moro agora é senador da República e a sua companheira é deputada federal. É assim, Ricardo, que tem que agir. Agora as pessoas têm que vir a público e dizer, poxa, não é espantoso ver o Sérgio Moro e a Rosângela Moro calados, sem emitir uma nota e rebater o advogado Tecla Duran? Então isso aí é a verdade. Eu acho que está muito mais provável do Sérgio Moro tentar utilizar essa situação da fala. O Lula falou, teve uma fala infeliz? Teve uma fala infeliz. Se eu fosse assessor dele e me perguntasse, e eu tivesse poder de opinar em alguma coisa, eu ia falar, Lula, não perde tempo com o Sérgio Moro não, deixa a Polícia Federal deliberar sobre essa temática. Agora, o Moro não veio à luz do direito, não veio a público dizer que o Rodrigo Tecla Duran é um mentiroso. É isso que ele tinha que fazer. Está rebatendo o Lula errou. Isso é um ponto. E parabéns, mais uma vez, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, bem como à Polícia Federal, que mostrou que nesse governo a polícia tem autonomia. O Arnaldo disse que foi citado e pediu 30 segundos. Não, é porque aqui o Moisés falseou a verdade. Eu disse que a Constituição de 1988, o único partido que não assinou a Constituição foi o PT. E eu não falei de Geraldo Alckmin, eu não falei de fulano de Bertano, não falei de Fernando Henrique Cardoso, nem nada. E disse que o ECA foi assinado e sancionado pelo governo de extrema-direita, chamado Fernando Collor de Mello. Agora, o parlamento brasileiro sempre teve esquerda e direita, mas o PT, naquela oportunidade, ele não assinou a Constituição, Moisés. É uma aula que eu estou lhe dando gratuitamente, tá? Para que você possa, de uma maneira ou de outra, quando tentar targiversar, falseando a verdade, pensa nos rumos e nos passos que você vai tomando, porque você não está conversando com nenhum burro aqui, não.